Neste vídeo estaremos lidando com as condicionais, estruturas extremamente importantes na língua inglesa. Existem várias formas condicionais em inglês. Neste vídeo em particular estaremos fazendo uma visão geral delas. E podemos dizer que definitivamente, portanto, esta é uma aula bem importante. Então, vamos lá. Condicionais são sentenças com duas cláusulas, uma cláusula principal e uma cláusula com if. As condicionais afirmam que a ação na cláusula principal só pode ocorrer se uma determinada condição definida pela cláusula com if for cumprida. Então vejamos aqui, if we don't hurry, we will be late. Ou seja, se nós não nos apressarmos, estaremos ou chegaremos atrasados. Então, temos aqui o fato de que se você tiver esta ação, que é a ação com if, ocorrendo, e neste exemplo aqui é a ação de que se nós não nos apressarmos, vamos ter como consequência isto. Nós vamos chegar atrasados. Então, as condicionais afirmam que a ação da cláusula principal só pode ocorrer se uma determinada condição da cláusula if for cumprida. Então, o if we don't hurry é a cláusula com if e we will be late é a cláusula principal. E definitivamente aqui temos a dinâmica de utilização, pelo menos um exemplo prático de utilização de condicional. Vamos agora ver de uma forma mais aprofundada. A ordem das cláusulas principais e if não é fixa. Entretanto, quando a cláusula if precede a cláusula principal, use uma vírgula, que é o que nós temos aqui. A cláusula if we don't hurry, precedeu a cláusula principal, we will be late. Então temos uma vírgula entre o hurry e o we. Se nós tivéssemos o inverso, ou seja, nós vamos chegar atrasados se nós nos apressarmos, não há vírgula. E aí diríamos, we will be late if we don't hurry. Tudo bem? Mas já que começamos a sentença com a cláusula if e depois expressamos a cláusula principal, temos a necessidade de termos uma vírgula entre a cláusula com if e a cláusula we will be late. Tudo bem? Existem 5 tipos principais de condicionais em inglês. Primeiramente, temos as condicionais zero, que são usadas para descrever coisas que são geralmente verdadeiras, são fatos, realidades. Assim, elas referem-se a situações reais e possíveis, verdades gerais ou fatos científicos. Então, vamos aqui ver o padrão de uma condicional zero. Você tem aqui, if the food is too spicy, drink milk. Ou seja, se a comida for muito temperada, ou mais principalmente aqui a ideia que está sendo passada é, se a comida for muito apimentada, beba leite. Ou seja, você bebe leite para cortar o apimentado da comida, não é? Pois bem, aqui então temos um exemplo prático que caso façamos a engenharia reversa da sentença, o que temos? Temos o if mais o present simple, o presente simples, finalizado com a sentença principal, a cláusula principal, também no presente simples. Ou seja, if mais present simple, if the food is too spicy, presente simples, drink milk. Temos aqui um fato sendo expressado, condicional zero, seguindo então este padrão. Temos o que nós chamamos também de condicionais tipo 1, ou primeiras condicionais, que são usadas para descrever eventos futuros que irão acontecer, ou é provável que aconteçam. Então, condicional 0 lida com fatos agora. Condicional 1 lida com eventos futuros. Tudo bem? Então, essas sentenças são baseadas em fatos, portanto, nos fazem ou nos permitem fazer afirmações sobre o mundo real ou situações em particular. Condicionais tipo 1 seguem o padrão. If mais presente simples, if everything goes according to the plan, junto com future simple, we will be very rich. Ou seja, se tudo ir de acordo com o plano, nós estaremos muito ricos, ou nós nos tornaremos muito ricos. Então, você tem a cláusula if, quando então estamos nos referindo ao futuro a priori, uma pré-condição para que uma circunstância futura se realize. Temos a sentença if no presente simples e temos a cláusula principal no futuro simples, não é? Com a utilização do will, portanto. Lembrando que futuro simples em inglês sempre tem o will, pelo menos em especial quando estamos falando de cláusulas, tudo bem? Continuando. If everything goes according to the plan, we will be very rich. Perfeito.
Igualmente, nós temos as condicionais tipo 2, ou segundas condicionais, que são usadas para descrever situações hipotéticas. E aí, claro, vem o would. Então, mais uma vez relembrando, condicionais 0 lidam com o presente, condicionais 1 lidam com o futuro, e condicionais 2, lidam com would. Então, 0, presente, 1, futuro, 2, lida com hipótese, ou seja, would, ok? Então, essas sentenças não são baseadas em fatos. Portanto, são hipóteses sendo expressadas. Vejamos aqui. If I won the lottery, I would put the money in the bank. Ou seja, se eu ganhasse na loteria, eu colocaria o dinheiro no banco. Eu não o gastaria. Qual então é o padrão seguido aqui? Temos o if, seguido de past simple, ou seja, o passado simples. E aí perceba que temos o won aqui, portanto, não é o win. Você não diria if I win the lottery, mas if I won the lottery. Passado simples do verbo, portanto, win vai para won. Seguido de would, mais a ação em si. Então, I would put the money in the bank. Eu colocaria o dinheiro no banco. Aqui, portanto, o que mais expressa que estamos efetivamente falando de uma hipótese é a utilização do would, que é a estrutura gramatical na língua inglesa que temos para expressar a ideia de hipótese. Correria, nadaria, dormiria. Would run, would eat, would sleep. Pois bem, o que então indica aquela ideia de iria? Hipótese, portanto, é o would e, portanto, aqui na condicional segunda ou na condicional 2, seguimos esse mesmo padrão com a utilização do would aqui também. Ok? Perfeito. Também temos as condicionais tipo 3, que são usadas para descrever um evento passado que é diferente do que realmente aconteceu. Essas frases são apenas hipotéticas, mas estão se referindo ao passado. Portanto, querendo ou não, sempre há uma implicação de arrependimento, sempre há uma ideia de arrependimento expressada por uma sentença na condicional tipo 3. Tudo bem? Então vejamos aqui. As terceiras condicionais seguem o padrão if mais past simple, passado simples, já que estamos nos referindo ao passado, seguido de would mais would mais verbo. Então vejamos. If we hadn't slept in, we wouldn't miss the flight. Ou seja, se nós não tivéssemos dormido, nós não teríamos perdido o voo. Então, aqui temos uma lógica parecida com a condicional 2. Mas ainda assim, estamos nos referindo a uma ação completamente passada e uma consequência diferente que teria ocorrido caso nós não tivéssemos feito algo ou tivéssemos feito algo. Portanto, expressando aquela ideia de arrependimento. Se nós não tivéssemos dormido demais, nós não teríamos perdido o voo. If mais past simple mais would mais verbo. Terceira condicional, tudo bem? Agora, além das condicionais 0, 1, 2 e 3, nós aqui temos as condicionais mistas. As condicionais mistas referem-se a sentenças condicionais que combinam dois tipos diferentes de condicionais. Elas são usadas para se referir a um momento no passado e a uma situação que está em curso no presente. Então, vejamos aqui. If they had argued less, they would be a perfect couple. Ou seja, se eles tivessem brigado menos, eles seriam, e podemos inferir que seriam hoje, um casal perfeito. Então, aqui, definitivamente temos o que é indicado, não é? Eles são usados para se referir a um momento passado e uma situação que está em curso no momento. Então, temos o past perfect sendo utilizado. If they had argued less, passado perfeito. Portanto, temos aqui o had e argued. They would be a perfect couple. Perfeito? Ou seja, se eles tivessem brigado menos, eles seriam um casal perfeito. Temos aqui o if em conjunto com passado perfeito, estruturando a cláusula if, e o would, mas o verbo sendo utilizados para expressarmos a cláusula principal. Tudo bem? O elemento, então, mais importante aqui a ser observado é o fato de que temos o passado perfeito na cláusula if. If they had argued less. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, fizemos aqui uma revisão das principais condicionais. É óbvio que vamos bem mais a fundo em cada uma delas.
mas isso daqui é uma excelente introdução. Muito obrigado.